Como está sendo morar em Portugal em 2025? Fala pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, sou advogado aqui em Portugal e para quem conhece a nossa história sabe que a gente está fazendo 4 anos de Portugal agora em 2025. Desde que a gente chegou em Portugal, o cenário migratório vem sofrendo diversas atualizações, inclusive um dos mais importantes foi a extinção da manifestação de interesse em 2024. E agora, eu vou explicar para vocês o que mudou ao longo desses 4 anos e como está sendo viver aqui em Portugal em 2025. Quando chegamos em novembro de 2021, existia a forma de se regularizar aqui em Portugal através do contrato de trabalho ou através de uma atividade independente, né? E através da manifestação de interesse era possível se regularizar em território nacional. Porém, o governo, vendo que perdeu a mão em regularizar tantas pessoas que estavam vindo para Portugal, eles recuaram nessa medida e desde 2024 a manifestação de interesse ela deixou de existir. Desde então, o mais adequado a vir para Portugal é através de um visto que se encaixe ao perfil de cada pessoa que está pretendendo imigrar. Aliás, sempre foi a maneira correta de se migrar para Portugal. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de planejamento financeiro, não sabia que existia a possibilidade de já chegar em território português com o visto adequado, já regularizado e pronto, abreviava muito o sentido da espera da manifestação de interesse, né, que chegou a demorar até a entrevista da AIMA. Desde o protocolo da manifestação de interesse até a entrevista na AIMA, chegou a durar mais de 2 anos para se obter a entrevista e, posteriormente, o título de residência. Com o término da manifestação de interesse, o governo português ele abriu uma exceção para as pessoas que já se encontravam aqui em Portugal e criou o regime transitório, ou seja, pessoas que chegaram antes da extinção da manifestação de interesse, que foi em junho de 2024, que já possuía o NIS e já contribuía para a Segurança Social, era possível ainda se regularizar aqui em Portugal. O que acontece é que o sistema da AIMA ele possuía um campo que ainda não estava disponível para as pessoas terem acesso, que era destinado a CPLP, e as pessoas ainda no Brasil, ainda no país de origem, elas pensaram que esse sistema ia acontecer. Acontece que o governo português ele voltou atrás e nem para quem era de países da CPLP foi possível obter essa autorização de residência. Quando isso aconteceu, quando o governo voltou atrás e falou, não vai ser mais possível se regularizar em território português, as pessoas começaram a entrar em desespero. Mas o que acontecia? Na lei de estrangeiros havia um artigo, o artigo 87A, que previa que quem entrasse em Portugal de forma legal era possível obter a autorização de residência da CPLP. Para quem não sabe, a CPLP significa Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Ou seja, a lei previa que as pessoas que fossem desses países era possível se regularizar através do artigo 87A. Só que esse tipo de artigo só estava sendo possível requerer através de uma ação judicial no Tribunal Administrativo. Acontece que quando a gente dava entrada nesses processos, a AIMA ela sempre se manifestava contra esses pedidos, né? Ou seja, a gente fazia a petição inicial, a AIMA enviava uma resposta dizendo que não tinha direito, que, enfim, não era uma autorização de residência até então conhecida, e a gente tinha que entrar com uma réplica. E esse sistema, ele começou a ficar parado no tribunal, e a partir de 2 meses para trás que começou a sair decisões favoráveis a esse tipo de pedido, ou seja, levou basicamente 1 ano para esses pedidos começarem a serem deferidos. Porém, agora em outubro de 2025, ocorreram alterações significativas na lei de estrangeiros. E uma das coisas que eles tiraram e revogaram da lei de estrangeiros foi esse artigo 87A. Por quê? O governo entendeu que isso era uma manifestação de interesse escondida na própria legislação do país. Então eles revogaram esse tipo de autorização de residência. E somente quem vem com um visto consular é possível dar entrada nesse tipo de autorização de residência. Quando se extinguiu a manifestação de interesse, as pessoas começaram a requerer o visto de procura de trabalho. Ou seja, era um visto
a qual a pessoa aplicava ainda no seu país de origem, chegava em Portugal, tinha 120 dias para procurar um trabalho, se apresentar na AIMA através da entrevista, que muitas vezes já vinha no próprio visto, e através do contrato de trabalho, quando se chegasse aqui em Portugal e conseguia, dava entrada na autorização de residência. Porém, com a alteração legislativa, esse pedido de visto também já está suspenso, porque o governo entendeu que agora o visto de procura de trabalho será para profissionais altamente qualificados. Porém, ainda não sabemos quem serão esses altamente qualificados a qual o governo está se referindo, né? E isso vai vir posteriormente, através de uma portaria, onde ele vai elencar ali o que o governo português entende como profissionais altamente qualificados. E agora a dúvida que fica é: como que eu vou imigrar para Portugal? Através de qual forma eu ainda consigo me regularizar em Portugal, vindo do Brasil já de uma forma já legalizada? Pessoal, para quem, isso aqui é para quem já está aqui em Portugal, ainda existe maneiras de se requerer uma autorização de residência com dispensa de visto, tá? Mas isso não há vagas na AIMA, né? Essa é a realidade do país hoje em dia. Não há vagas para nenhum tipo de artigo. Inclusive, a gente estava conseguindo todos os agendamentos a qual o escritório conseguiu, todos foram através de ação judicial. Para quem está em Portugal, existe a autorização de residência através dos estudos, para profissionais altamente qualificados, através da universidade, enfim, existe algumas maneiras ainda que é possível se requerer autorização de residência para quem já está aqui em Portugal. Está difícil, né? A gente conseguiu qualquer tipo de vagas na AIMA para se obter, né, ali o título de residência, mas ainda assim é possível. Diante desse cenário, para quem está aqui ainda e se pretende se regularizar através de estudos, eu ainda acho que a melhor opção é regressar ao país de origem e tentar um visto consular através de um contrato, uma promessa de contrato de trabalho. Por quê? Eu digo isso porque, às vezes, o objetivo dessa pessoa é justamente trabalhar e não querer estudar. E, às vezes, a depender do tipo de artigo de estudos, porque existe aqui em Portugal o artigo 91 para quem vai cursar um curso superior e o artigo 92 para um curso técnico, a depender da escolha, e geralmente as pessoas estão indo pela via do curso técnico, ela não vai conseguir, após concluir o curso, né, trocar por uma autorização de residência para trabalho, vamos dizer assim. Ou seja, ela sempre terá que estar estudando aqui em Portugal para se obter o título de residência. Já diferente do artigo 91, caso seja um curso superior, ao término você consegue alterar o tipo de artigo para procurar trabalho, enfim, se manter ao término do curso. Então, às vezes, o objetivo da pessoa é trabalhar e às vezes não é estudar, muito menos fazer um curso superior. Para quem ainda está no Brasil, né, e agora se pergunta qual é a melhor forma de se migrar para Portugal, enfim. Pessoal, não existe somente o visto de procura de trabalho. Cada pessoa é uma realidade diferente. É lógico, um visto de procura de trabalho, o critério que era mais oneroso assim, para a pessoa solicitar era justamente a comprovação financeira, que seria os 3 salários mínimos de Portugal, posteriormente ter alojamento aqui em Portugal para ficar, já eram conceitos mais brandos de poder se comprovar ali para se conseguir o visto de procura de trabalho, né? Mas ainda assim existe maneiras, né? E isso a gente tem que fazer uma análise de perfil para ver em qual você vai se encaixar, de vir para Portugal. Existe o visto D1, que seria o visto de trabalho, mas você já precisa vir para dar entrada no visto, você precisa ter uma promessa, um contrato de trabalho de uma empresa portuguesa, né? Você já está sendo contratado e você aplica o visto de trabalho, né? Existe o visto de empreendedor para empresários que querem abrir empresa, mas é aquele visto muito oneroso financeiramente para as pessoas. Existe o visto de nômade digital, existe o visto D7, que é para aposentados e quem possui rendimentos próprios no Brasil. Existem várias maneiras.
Portugal não ficou impossível de se viver, de se imigrar. Agora você só precisa ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de estratégia e planejamento. Pessoal, outro ponto muito importante com a última alteração legislativa é referente ao reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar, antigamente, assim que você tinha autorização de residência, já era possível você dar entrada no seu reagrupamento familiar. Hoje em dia, com a alteração, você tem que comprovar, né, que vivia pelo menos 18 meses com seu cônjuge no Brasil, né, e ter pelo menos 15 meses de autorização de residência aqui em Portugal. Acontece que esses prazos, eles são interrompidos e você não precisa comprovar se você possui filhos menores com o cônjuge a qual você quer solicitar o reagrupamento. Acontece que, com essa alteração, somente menores de idade poderão ser reagrupados aqui em Portugal. Ou seja, se você tem um familiar e você está aqui em Portugal e agora você quer reagrupar o seu familiar e ele sendo maior de idade, ainda que você cumpra os requisitos, não será mais possível. Ou seja, agora você tem que ter o título de residência, comprovar os 18 meses que você vivia já no Brasil com essa pessoa, ter pelo menos 15 meses de autorização de residência e solicitar um visto de reagrupamento familiar com seu cônjuge ainda no seu país de origem. Essa medida, quando aconteceu a alteração, ela trouxe um medo para as pessoas. Porém, na publicação da lei, quando você pega o texto para ler na íntegra, ela fala que vai ter uma vacatio legis, né, de 180 dias, né, ali um prazo para adequação da lei, nesse ponto que diz respeito ao reagrupamento familiar. As outras regras já começaram a valer, do visto, enfim, mas essa parte do reagrupamento familiar, como já tinha muitas pessoas já aqui em Portugal, o governo entendeu melhor dar esses 180 dias para as pessoas que já se encontram aqui em Portugal poder fazer o reagrupamento familiar ainda na vigência da lei anterior. Ou seja, você que está aqui em Portugal, né, você ainda vai ter até meados ali de abril para ainda requerer o reagrupamento familiar do seu cônjuge, ainda com a regra antiga. Isso foi muito discutido aqui em Portugal, inclusive a lei, quando passou pela Assembleia da República e foi para promulgação, o veto do presidente, ele preferiu enviar para o Tribunal Constitucional e teve algumas alterações ali no texto da lei, porque muitos pontos da lei foi julgado inconstitucional pelo tribunal. Porém, né, quando ela foi aprovada novamente pela Assembleia da República, foi para a mesa do presidente promulgar, ela já passou de imediato. E isso, referente ao reagrupamento familiar, causou, né, muita polêmica aqui em Portugal, existe muitas discussões, né, e as pessoas, vendo isso, né, muitos que já estavam aqui em Portugal, já começaram a traçar novos planos, traçar novas metas, porque muitas pessoas estão esperando ainda o título de residência chegar, né? Que já tem 2 anos, né? Muitos deles, alguns tinham o título de residência da CPLP e foram renovar, enfim, e ainda não tem autorização de residência e está esperando a autorização de residência para poder reagrupar os familiares, e muitos estão com medo que não vai dar tempo, e as pessoas, muitos já estão voltando para o país de origem, outros já estão se planejando para ir para outros países a qual é possível aplicar visto estando aqui em Portugal. Enfim, vamos acompanhar e ver como vai ficar o cenário imigratório. Pessoal, e também, né, o que mudou desde que a gente chegou aqui até hoje, né, vai ser referente à lei de nacionalidade portuguesa, tá? A minha filha, né, como vocês sabem, a Laura, ela nasceu aqui em Portugal e ela é portuguesa, né? E quando a gente estava aqui, a gente só teve que provar que a gente estava em Portugal há 1 ano para ela obter a nacionalidade portuguesa. Só que também vai haver alterações, né, referente a esse ponto, ainda não foi promulgada pelo presidente. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente já teve informações
que a lei já está na mesa do presidente para ele vetar, promulgar ou enviar também para o Tribunal Constitucional, que acredito que vai ser enviado para o Tribunal Constitucional, pois já foi tema de muitas inconstitucionalidades em discussões na Assembleia da República, muitos advogados também já enviou cartas para o presidente, enfim, a gente também tem que aguardar, né? Mas é que com a promulgação da lei entrando em vigor, os pais da criança que vai nascer aqui em Portugal, ela tem que comprovar que está em Portugal com título de residência por pelo menos 5 anos, ou seja, esse ponto também já vai ficar mais, a gente já vai ter que comprovar mais tempo de autorização de residência em Portugal, até mesmo para o filho obter a nacionalidade portuguesa. Mas isso ainda é um tema que ainda não foi publicado, ainda está valendo as leis que está em vigor, né, ainda não teve alterações, e quando isso for alterado, eu venho aqui com um vídeo explicando cada ponto do que foi alterado na nacionalidade portuguesa. Pessoal, eu não quero desanimar ninguém que está se planejando para vir para Portugal, ainda é possível, como já mencionei no vídeo, agora é questão de estratégia, paciência e muito planejamento, verificar as formas legais de chegar aqui em Portugal. Portugal continua sendo um país bom de se viver em questão de segurança, ainda é um país de muita oportunidade, mas que agora é necessário, de fato, se enquadrar no que o governo está propondo para os novos profissionais que vão chegar no país, enfim. Mas agora é questão de planejamento. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece, que estão se planejando ou têm vontade de conhecer Portugal, morar em Portugal, trabalhar em Portugal, para que isso seja como um vídeo informativo para que as pessoas possam chegar em Portugal de forma segura